encerramento, eu gostaria de deixar a todos que aqui estão nesse ambiente, Isaías, livro de Isaías, o versículo para a meditação de cada um, capítulo 32, alguns versos, eu vou ler o verso 1 e 2, deixar para os irmãos. Cada um marca, se vier, há um esconderijo contra o vento, e o esconderijo é o Senhor, e Ele segura. E às vezes não vem só o vento, esse vento balança já, você já viu o vendaval quando vem forte, muitas vezes a casa até arranca. Imagina uma tempestade forte, e muitas vezes uma tempestade, muitas vezes, porque a palavra de Deus diz que tem que vir. Então, mas a palavra de Deus diz que aquele varão será um esconderijo contra as tempestades, contra o vento. Eu deixo esse versículo para os irmãos meditem. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor do reino. Então, eu vou continuar minha palestra. Graças a Deus. Então eu vou falar nessa tarde, continuando o mesmo assunto, ciência, religião. Vou falar sobre entropia. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Já ouviram falar? Não ouviram falar? Isso é uma lei da natureza, lei da entropia. Ela está estabelecida na natureza. É uma lei da qual ninguém foge. Nós passamos 3 dias aqui, eu passei 3 dias aqui nessa cidade de Uruguai, e eu fui atingido por essa lei. Esses 3 dias que passou, nunca mais voltarão, nunca mais. Foi 3 dias de desgastes que acontece no nosso nível celular, que acontece no nível molecular. Então isso é chamado de lei da entropia. É uma coisa que aterroriza todos. Essa lei é chamada de lei do envelhecimento. Tudo envelhece na natureza, tudo. Não tem quem resiste ao envelhecimento. Todos envelhecerão. Não tem nenhum aqui que vai envelhecer. Não tem nenhuma árvore, nem do mundo orgânico, nem inorgânico. Essa lei passa por todos. Ela é chamada de lei do envelhecimento. Como eu disse, se você desse um foco atrás, 20 anos para trás, o meu rosto era outro, com certeza era outro. Mas a lei do envelhecimento passou, e ela passa por dentro de todos, e não passa por fora, ela passa por dentro, passa por aqui, por essa mesa, passa por dentro. Daqui 100 anos essa mesa, se eu batesse, ela viraria pó, porque a lei do envelhecimento está estabelecida. Ela tem outro nome, lei de desqualificação da energia. É a lei da queda. A energia sempre, por exemplo, você vê um jovem aí, tem um pique tremendo, assim aí, nossa, como tem energia, energética. Mas na medida que os dias vão passando, a força vai acabando, porque a energia vai degradando, ainda que tente repor, nunca recupera o mesmo nível de energia, porque está estabelecida que assim seja. É a lei da degradação. Passa mesmo, não tem quem foge. Está todo mundo preocupado, busca vitamina nos Estados Unidos, busca não sei o que, come para lá e tal, para manter a pele, mas meu Deus, minha pele está, não tem jeito. Passa mesmo, é a lei da desqualificação. Lei da degradação de energia. Outro nome, da degradação, vai degradando, vai esfacelando. A energia passa para o nível mais alto, para o nível mais baixo. Lei da morte, a Bíblia chama de lei da morte. Essa mesma lei da natureza, a Bíblia dá um nome para ela. Lei da morte, lei do perecimento. Então essa entropia é tão terrível que ela alcança o universo inteiro. Todo o universo. A física mostra que a entropia do universo está aumentando. Isso é uma preocupação muito grande. O universo está ficando velho, envelhecendo.
degradando, ficando frágil, todo o universo. Mas de fato, José, a lei passa por mim, mas passa por você também. A Bíblia também chama essa lei de lei do pecado, porque a causa disso é o pecado. Vou mostrar nessa palestra quando começou isso a ser detonado. É um outro enfoque do ponto de vista, do ponto de vista da ciência. A Bíblia chama de lei do pecado, porque a causa disso é o pecado. Quando o Senhor Deus proferiu essa palavra aqui, maldita é a terra por tua causa, em fadigas, porque terás dela sustento, ela produzirá carne e abortos. Então está estabelecida a lei do perecimento, a lei da fadiga, do cansaço. Isso causa pecado, causa o aparecimento dessa lei do pecado. Romanos 8:22 diz assim: porque todos sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Toda a criação, todos nós estamos suportando essa lei, ela está passando, desgastando. E São Paulo reclama. Toda a criação geme, todos gemem, as árvores gemem, a natureza geme por causa dessa lei, da lei da entropia. E a Bíblia ainda diz mais: essa lei é tão terrível que ela vai do universo espiritual, ela vai do mundo espiritual também. Ela foi detonada naquela oportunidade, e ela não só atinge o mundo material, como também o mundo espiritual. É tão terrível, mundo orgânico e inorgânico. Uma lei tremenda, não tem quem escape. Porque quando a palavra diz assim, da palavra de Deus diz assim: todo homem que está desligado de Deus, ele é inútil fisicamente, ele é inútil tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque Jesus chamou de servo e tudo, e eles perecerão. Essa questão do sol, eu vou falar, isso aqui é uma coisa tremenda que está acontecendo atualmente, que a ciência detectou atualmente. Então eu coloquei um estudo sobre o sol, que alguém me perguntou: mas como que você prova? Por exemplo, sobre as eras geológicas. Então, o que se tem nos dias de hoje, por exemplo, desde o Sol está nos mostrando. Claro que o Sol, nós sabemos que é muitíssimo importante para a vida da Terra. O processo de radiação são processos de fusão que transformam hidrogênio em hélio e liberam uma quantidade de energia muito grande. E a cada segundo a quantidade de massa, de toneladas da massa do Sol são gastas a essa quantidade. Isso tudo para que haja vida no Sol, para que haja vida na Terra. Isso aqui parar, a vida na Terra perece. Essa radiação é responsável pela fotossíntese, o diâmetro do Sol, é dessa ordem. E o que eu quero chamar a atenção é para essa frase que eu coloquei aqui. O Sol está encolhendo a essa taxa 0,1% por século. Parece nada, mas observe um detalhe que eu vou levantar aqui agora. Parece nada. E isso é uma observação que está nos livros da academia. Quem quiser verificar isso aí, está à disposição de qualquer um. Nas universidades, centros de geologia, esse dado está aqui estabelecido. Tem 400 anos de dados tabulados, comprovando que o Sol está diminuindo nessa taxa por século. Então vamos fazer uma continha. Em 1000 anos, são quanto por cento? Está certo essa conta? É porque porcentagem sobre porcentagem, né? Isso. Fatorial. Isso. Fatorial da Terra. Tá? Em 1000 anos, o Sol diminui aproximadamente 6%. Significa que se você para frente, se você voltar hoje para trás, 1000 anos para trás, o Sol era 6% maior. 1000 anos para trás. Em 6.000 anos, 6 vezes 6, 36% maior. Era maior esse Sol. Em 20 milhões de anos, sabe onde estava o Sol? Tocando na Terra. Esse é um dado científico que eu estou passando hoje, agora para vocês, dado atual.
E eu quero dizer o seguinte: Mas havia alguma incompatibilidade com relação à gravidade, já que ele teve uma massa tão grande? não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, companheiro. Isso é um dado atual. Se você fizer essa extrapolação mental, você vê o que se tem hoje. A confusão é tão grande na ciência que o Sol é muito novo. Isso que eu estou querendo dizer. E que a Terra é muito nova. Exige milhões de anos. Aqui está morta a teoria da evolução. Está liquidada a teoria da evolução. Vocês entenderam o que eu estou falando? Estou colocando na mão de vocês um argumento para liquidar a teoria da evolução com dados científicos. Isso aqui impede a teoria da evolução. De fato, tudo é novo. A questão agora é a seguinte: Deus fez tudo com aparência de velho. Há uma linha teológica que discute sobre isso. Para o cientista, quanto tempo existe a Terra? 6 milhões de anos. Mas está uma confusão tremenda. E esses fósseis que eles têm, quantos milhões? Por causa da questão da datação, há uma confusão. Cada um apresenta um valor. Tendenciosamente. Você falou ontem, Com tendência. Isso aí. você falou ontem do carbono, do polônio, né? O polônio sendo um elemento radioativo que teria melhor precisão, melhor possibilidade de datação do que o carbono. Isso. Trouxeram material para a Terra, da Lua, quando a Apolo 12 foi a Lua que trouxe material para verificar a datação, e se distribuiu para as universidades do mundo inteiro. Verifica para mim a idade dessa rocha. Aí deu para outra universidade, onde sendo pesquisa, a mesma rocha, partiu e deu para testar os laboratórios no mundo inteiro. Laboratórios de ciência de ponta, a mesma rocha. Cada um trouxe uma data diferente, de milhões de anos de diferença. Então o carbono 14 não pode ser usado como parâmetro, Não pode ser usado. mas atualmente o método se sofisticou. Por exemplo, há 20 anos atrás tinha menos precisão, hoje o carbono 14 é um processo mais. Não, hoje eles usam outros métodos, estão buscando ainda o método. Está um problema, a questão da datação. Isso. Então, vocês entenderam aqui? Então, se a Terra está nessa distância do Sol, agora estou colocando a Terra, a distância da Terra, eu estou mostrando para vocês que tem uma questão que não tem jeito de responder. Tá? É uma questão difícil essa aqui, ó. Como os anos para mudanças biológicas na teoria da evolução são tempos de milhões de anos, eu quero que eles respondam essa questão. Não é eu que quero responder, não, eu tenho que responder. Nós não temos que responder. Eu gostaria até que alguns teólogos, de fato, analisassem essa questão. Porque tem, dentro das linhas teológicas, tem uma linha teológica que acompanha aí as eras geológicas. Eu sou de outro ponto de vista, penso de outra forma. Eu acho que o Sol e a Terra, de fato, são novos. Bom, esta Terra, ela está a essa distância do Sol também. Geralmente os cientistas cristãos não acompanham as eras geológicas. Não. É mais os teólogos. Isso. Essa distância de 149,6 milhões do Sol é uma distância ideal. Não pode ser casual. Porque se essa distância fosse mais perto do Sol, se você pegasse a Terra e colocasse uma trajetória mais próxima do Sol, não tem vida na Terra. Eliminaria a vida, porque a quantidade de radiação sobre a Terra seria muita radiação. Tá? Então impediria a vida. E se fosse maior, afasta então a Terra do Sol, também não tem vida, não tem possibilidade de ter vida, porque não tem radiação suficiente, pereceria. Então a distância é ideal. A trajetória da Terra em torno do Sol, que demora 365 dias, é certíssima, é ideal, para que haja vida sobre a Terra. E isso não pode ser produto de casualidade. Certo? Não. Tipos de moléculas aqui viajando,
formas de soletrar a natureza. E quando você vai lá fora no universo, buscar o universo, quando você mapeia com o telescópio Galileu Galilei, longe, os quasares lá longe, que faz a espectroscopia, será o que tem aqui agora? Aqui está uma estrela, longe, lá muito longe, faz o processo de espectroscopia, sabe o que acha? Hidrogênio e hélio. E aí eles chamam de hidrogênio e hélio de fósseis do universo. De fato são os fósseis. Quando começou, depois de 3 minutos, quando o processo inicial da explosão inicial, que diz a Bíblia, está de acordo com a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Houve no princípio. O que significa no princípio? Significa que houve um instante inicial. Eu não disse quando foi esse tempo. Essa massa negra é o que dá equilíbrio para o universo. Então, uma distribuição de massa negra, massa escura, que eles chamam, você não consegue ver com equipamentos, nem ver que tipo de massa é, mas a única maneira de se explicar o equilíbrio do universo é a existência de uma massa escura, porque senão seria impossível. Estamos vendo a ordem do universo e o afastamento das estrelas. Então há uma teoria que diz que haverá um tempo em que a lei para, a lei da gravitação retorna, ela começa a puxar as coisas para trás. O universo, essa Terra é tão perfeita, né? E ela é protegida por diversas camadas. Nós sabemos que ela é o terceiro planeta em relação ao afastamento do Sol e o 5º em tamanho aqui do nosso sistema planetário, tá? E o que dá vida para a Terra, na realidade, é a água. E nós sabemos o seguinte: a quantidade de água da superfície da Terra é em torno de 70,1%, que ela ocupa a superfície da Terra, tá? E a água é responsável pela vida. Sem água perece tudo. E veja bem o que diz o livro de Deus, Eclesiastes 7. Aqui está. Bom, nós temos a paleontologia, que é uma ciência que estuda os fósseis animais, vegetais, as pegadas, vestígios. Aí todo mundo correndo atrás desses vestígios e analisando como você colocou e fazendo datação e dizendo que apareceu aqui há não sei quantos milhões de anos atrás. Então tem uma ciência que estuda os fósseis, estuda as pegadas, estuda também os estratos geológicos, que são os sedimentos que estão dispostos em camadas. Tá? Então esses sedimentos, para cada camada dessa, ela tem um nome. Tá? Aqui tem um problema agora. Então aqui estão os tempos, o pessoal chama de superposição das camadas, e para cada tempo desse, tem uma era, você chama de uma era geológica, né? São as eras geológicas, só que nós temos um problema, que essas camadas estão faltando em 94% da superfície da Terra. Você tem localizado essas camadas que sustentou durante muito tempo a teoria das eras geológicas, ela não sustenta mais nos dias de hoje uma geologia moderna. Tá? Quando se verificou que só tem alguns pontos. Aí outro detalhe que se observou, tá? A geologia tem mostrado que as camadas se formam nos lugares rasos dos rios durante a enchente. Não estão formando as camadas tem tempo pequeno, tem as camadas, tá? Nos mares, durante as tempestades, nos mares profundos, por turbilhamento, então você está pegando, está se formando essas camadas geológicas. Então ela não sustenta mais as eras geológicas. Hoje, ninguém defende mais as eras geológicas. Não há mais uma defesa. Tá? Porque você vê ela aparecer. Ela aparece no mar, uma grande tragédia sobre a Terra. E diz o que aconteceu ali. A palavra de Deus diz o que aconteceu. Por quê? Agora, por que aconteceu? Aqui, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus vindo com terra, o qual surgiu das águas através da palavra de Deus, pelas quais coisas veio a perecer o mundo daquele tempo, afogados em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesouradas para o
levado para o dia do juízo e destruição dos homicídios. Pronto. Então, outra coisa que se discute são as espécies. A teoria da evolução diz que as espécies são contínuas, né? A Bíblia diz que não são. Não são contínuas. O apóstolo Paulo revela por inspiração divina em 2 Coríntios 15, 37 a 39. Como é que foi? Está aqui. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou como qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprover, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo, separado, travado. Não tem continuidade, não tem ligação, não é contínuo as espécies, cada uma. Nem toda a carne é a mesma carne. Está aqui. Uma a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Simplesmente não tem continuidade. A cada espécie o seu próprio corpo. A Bíblia fala dessa forma. Aí, né? A nossa espécie humana, né? Nós homens temos alguns tipos de sangue, inclusive a questão da doação. E tem tido um grande problema com isso até, dentro da própria medicina. Banho, relâmpago, trovoadas, coisas pavorosas, mas são necessárias para o equilíbrio. Muitas vezes nós não percebemos a grandeza de Deus. Não pode ser nada deixou sem propósito, tá? Apesar de ser coisas que muitas vezes a gente tem medo, mas elas que fazem as combinações dos gases necessários para a vida. E esses trovões, na realidade, eles recarregam a ionosfera terrestre, tá? De partículas carregadas, se provocam os íons, porque a Terra é protegida por uma camada alta chamada de ionosfera. E essa ionosfera, você recria o campo magnético, a função dela é proteger a Terra de partículas que estão vindo do espaço, porque nós estamos bombardeados todos os dias por milhares e milhares de partículas. Tá? Há um bombardeio, um tiroteio sobre a Terra, vindo partículas de todos os lados, e quando elas entram na camada da ionosfera, elas são puxadas pelos campos. Os campos, você tem polo norte e polo sul, desvia, entra para puxar essas partículas. Então, sempre essas trovadas recarregam a ionosfera. Finalidade, proteção. Deus é sábio, Ele fez tudo com propósito. E nós não entendemos para que esse propósito. Recarregar a Terra, recarrega o campo magnético, recombinam os gases. Então está aqui o salmista descrevendo uma tempestade. Eu estou dizendo como ciência, hoje a ciência no auge da sua glória sabe que é para isso. Tá? Então, a ciência se multiplicou, de fato cumpriu a ordem de Deus. Tá? Mas, você pergunta, e os homens que têm tanta ciência melhoraram? Estou terminando, viu? Joel 2:30 é uma profecia. Essa profecia, na realidade, aqueles cogumelos que o profeta viu, pode ser a bomba atômica. Ele viu o cogumelo crescendo da terra. Zacarias 14:12: a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes será apodrecido, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. Irmãos, eu trabalhei com radioatividade há alguns anos na minha vida, e vi desastres. Conheço bem radioatividade, trabalhei com Césio, 137, com Alto 60, muito materiais radioativos de manipulação. Vi alguém receber uma dose violentíssima.
e o cara apodrece em pé. Cumpre essa palavra, é literalmente isso que acontece, viu? É exatamente isso, ó. Dependendo da dose, a pessoa apodrece em menos de 12 horas. Cai os olhos, cai a língua. Os olhos são altamente sensíveis, a língua é sensível, as glândulas sensíveis. Então, esse material, quando recebe uma dose muito alta de radiação, é literalmente isso aqui que está escrito nos manuais de biologia que acontece. Tá? Aquela menininha lá de Goiânia que pegou aquele pedacinho de Césio 137 que o pai trouxe para casa, não sei se vocês aquele desastre da Goiânia, na realidade era do tamanho de um giz. O senhor pobre achou uma peça largada lá no meio do templo, pegou a marreta, marretou, tirou o Césio 137 e levou para casa, brilhante, uma peça brilhante. A menina pegou, morreu e foi enterrada no caixão de chumbo, porque ela se tornou irradiante, contaminada, altamente contaminada. Então ela radiava energia para todos, alta energia. Então ela apodreceu rapidamente. Toda aquela família já pereceu, porque já aconteceu. A radiação foi tanta que houve um pânico geral, vocês devem saber disso. Então, de fato, irmãos, um desastre nuclear acontece isso. A bomba de Nagasaki, que explodiu lá no Japão, no epicentro, quando ela explode, a temperatura vai a 2.000 graus. Cássia, sabe o que acontece com 2.000 graus? 2.000 graus evapora, pum, você some. Milhares de pessoas evaporaram. E hoje, o que as nações se dobram? Com medo uma da outra, por causa das ogivas nucleares. O que faz uma nação ajoelhar diante da outra é esse poder, é o poder da ciência, é o poder dessas máquinas. Já pensou? Os Estados Unidos, todas as nações se ajoelham. Houve um tempo que os Estados Unidos temia a Rússia por causa das ogivas, simplesmente por causa das ogivas nucleares apontadas. A Rússia foi desmantelada, os Estados Unidos apontam, mas tem a Europa